Pode seguir adiante. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Aí disse que os gentios é que procuram estas coisas. Ou será que é verdade? Será que é isso mesmo? Bem, eu pergunto para você, se você tivesse 2 milhões de dólares, você iria dividir comigo? Não, desculpa, não era isso que eu queria perguntar. Não era isso que eu queria perguntar, mas se você tivesse 2 milhões de dólares, você ia andar a pé? Se você tivesse 2 milhões de dólares, você teria um Toyota Corolla 98 com 386 mil milhas? Depende, né? Se você tivesse 2 milhões de dólares, você viveria na rua, seria um sem teto? Não, você provavelmente ia comprar um carro bom, ia comprar uma casa boa para você morar. Agora, eu digo para vocês o seguinte, que vocês, ou que nós temos mais do que 2 milhões de dólares. Muito mais. Nós temos Deus. Mas, às vezes, a gente vive como se não tivesse. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando os discípulos estavam aí atravessando o mar da Galileia com Jesus e houve uma forte tempestade. E Jesus estava aí dormindo e os discípulos estavam desesperados aí tentando tirar água do barco e Jesus estava dormindo. Eles não entendiam como é que ele pode dormir numa situação dessa. E eu pergunto para vocês, quem pode em alto mar dormir no meio de uma tempestade? Ainda que você esteja no melhor barco, navio que seja, como que você pode dormir no meio de uma tempestade? Mas Jesus estava dormindo. E eles estavam desesperados, e eles chegaram a um ponto de que chamaram Jesus e falaram, Senhor, ajude-nos. E ele levantou e falou, homens de pouca fé, e orou e acalmou a tempestade. Agora, por que ele estava dormindo? Porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que não tropecem em nenhuma pedra. Jesus confiava nas promessas de Deus. Ele sabia que Deus tinha prometido que ia cuidar dele. Ele não estava preocupado. Quer dizer, ele não estava preocupado com a tempestade, ele não olhava para a tempestade, ele olhava para Deus. Ele pensava em Deus. Agora eu pergunto para vocês, será que os discípulos não deveriam todos eles deitar também e dormir? Porque se eles deitassem e dormissem, aí Jesus ia fazer alguma coisa. Mas enquanto eles estavam todos estressados fazendo alguma coisa, ele estava dormindo. Às vezes, você precisava de dormir ao invés de ficar acordado e estressado. E realmente... Então, sabe, você tem Jesus, você tem Deus, é um privilégio que você tem. Viva como um cristão. Você é um cristão. Então, viva como um cristão. Não viva como os gentios. Preocupação, estresse, ansiedade, desespero, deixa para os gentios. Deixa para eles, você fica tranquilo. Próxima passagem. Buscai, pois, em primeiro lugar, o que mesmo? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe que as pessoas ansiosas, elas têm uma dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar na vida delas. Porque elas estão sempre querendo correr. Não, eu não tenho tempo. Eu liguei tem uma pessoa... Uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa super infeliz, muito infeliz. Eu fiz uma semana de oração na cidade aonde ela mora,
Eu convidei ela, as pessoas convidaram, ela só veio uma vez, só veio em uma pregação e mesmo assim ela chegou atrasada. Por quê? Não tem tempo. Tem que trabalhar. Então ela continua infeliz, porque ela não tem tempo. Mas é o que diz aqui. Coloca Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Tem um exemplo da Bíblia para mim, é o exemplo de Daniel. Diz que Daniel, ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. E quando ele orava 3 vezes ao dia, qual era a posição dele? Diz que ele era um dos 3 presidentes da Média e da Pérsia, e o imperador queria colocar ele sobre todo o reino. Eu pergunto para vocês, como que um político, um estadista, podia ter tempo para orar 3 vezes ao dia? Se fosse uma vez só, mas era 3. Mas diz que ele tinha um espírito excelente. E ele tinha um espírito excelente exatamente porque ele orava 3 vezes ao dia. O segredo de você ter sucesso é você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. E agora, a última coisa que a gente vai ver. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Vocês conhecem a palavra preocupação, né? É formada de 2 palavras, na realidade, é pré-ocupação. Em outras palavras, é você ocupar-se antecipadamente. Por exemplo, você tem uma entrevista amanhã para um trabalho e você hoje já está estressado por causa dessa entrevista amanhã. E quando você vai para a entrevista, você está nervoso, estressado. E quando você está sentado lá esperando, é uma verdadeira tortura. Porque você está preocupado o tempo todo. O que eu vou falar? O que eu não vou falar? Como é que vai ser? Será que vai me aceitar? Será que eu vou fazer direito? E é como acontecia antes comigo, que eu falei para vocês, que eu tinha que tocar piano, eu estava lá sentado, o coração já estava batendo. Mesmo antes de eu estar no piano, eu já estava sofrendo. E isso acontecia também comigo em termos de pregar. Por isso que o dia mais infeliz da semana para mim era sábado, porque era o dia que eu pregava. Quando chegava na sexta-feira, eu não conseguia dormir direito. Eu passava a noite inteira sonhando com o meu sermão. As horas que eu conseguia dormir era sonhando com o sermão. Bem, sonhar com o sermão não é uma coisa ruim, mas o negócio é que eu sonhava porque eu estava preocupado. Mas, graças a Deus, eu venci essa preocupação. E ontem, por exemplo, eu saí um pouco tarde, porque eu estava numa escola onde eu dou terapia para os estudantes, e depois que eu saí de lá, da escola, eu tive uma supervisão, né, com a minha supervisora, né, e depois eu ainda fui dar uma aula de piano, e o trânsito estava horrível, né, como é sexta-feira, e eu viajei porque eu queria adiantar, porque para mim é difícil viajar 3 horas para vir aqui no sábado e mais 3 horas para voltar. Então, eu viajei até Valerro e fiquei num hotel em Valerro. Cheguei lá às 9 da noite. E até quando eu fui me arrumar, era 10 da noite, foi aí que eu fui começar a meditar no meu sermão. Mas eu fui até às 11, e quando chegou às 11 da noite, eu simplesmente decidi dormir e esquecer completamente de sermão. E dormi 8 horas, dormi até às 7 da manhã. Acordei às 7 da manhã, tomei meu banho, me arrumei, e aí fui preparar os sermões, terminei o sermão da manhã, comecei o sermão da agora da tarde, e quando eu vim dirigindo para cá, eu vim meditando nesse sermão da agora que eu estou falando para vocês, que eu estou pregando. E terminei esse sermão aqui de manhã, enquanto eu estava aqui, sentado aqui na plataforma.